Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. É uma parábola, é uma história de um jovem que era rico. Mas eu queria que antes da gente ler, vocês entendessem o fluir da história. Amém? Porque esse jovem tem muito a ver com o seu fluir de história também. Porque a palavra de Deus diz assim, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, nessa versão diz um homem, mas a maioria das versões diz um jovem. Correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Olha só, gente, olha aqui para mim. A gente vai um versículo de cada vez, para ficar bem claro. Era um jovem que foi em direção de Jesus. Assim como a gente foi em direção de Jesus, esse acampamento, assim como a gente está em direção de Jesus essa manhã, ele foi em direção de Jesus. A Bíblia fala que ele se prostra, a Bíblia fala que ele chama Jesus de bom mestre, a Bíblia fala que ele sabe se comportar, que ele é um bom moço, assim como vocês aqui. A gente não tem moço ruim, nem moça ruim, a gente só tem bom moço. Mas a Bíblia fala que ele sabia se comportar muito bem diante de Deus. Sabia as canções, ele sabia entrar no culto, ele conhecia os versículos bíblicos, ele conhecia tudo. Mas a gente vai entender que ele estava agindo apenas pela aparência externa. Por uma coisa que ele aprendeu a fazer. E não de fato por causa da sua natureza. A gente vai descobrir que esse jovem tinha um problema de natureza. Ele cresceu numa casa boa, ele era rico, ele conhecia as regras, ele conhecia tudo. E ele aprendeu a fazer tudo, e tudo certo, tá, gente? Não tem nada errado com isso. Mas tudo porque era para atender a sua necessidade de performance. A sua necessidade de eu preciso fazer alguma coisa para agradar esse Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para chegar diante de Deus. E é isso que Deus quer desmontar essa noite, porque o nosso Deus é Deus de paz. Onde há o Espírito Santo, há liberdade. E Jesus quer trazer liberdade em coisas que a gente não pode nem imaginar essa manhã. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque às vezes a gente se prende à forma. Jovem, presta atenção nisso. Não tem nada errado com as coisas. O problema é que a gente se prende às coisas como fórmula e transforma isso na maneira de ser. Enquanto Jesus vai dizer para vocês, olha, não é uma questão de forma, não é uma questão de performance, não é aquilo que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus fez por você. Essa é a segunda coisa que você precisa aprender. Porque enquanto isso não entrar no seu coração, jovem, não é o que eu faço para Deus, mas é aquilo que Deus fez para mim, você nunca vai viver em paz, porque você sempre vai tratar a sua relação com Deus como você trata a sua relação com a escola, sua relação com os amigos. Você sempre vai pensar que Deus precisa de performance, que Deus precisa que você faça alguma coisa, e você nunca vai ter a mentalidade correta. Veja bem o movimento desse jovem. A intenção dele era correta, mas o coração dele é errado, porque ele achou que, olha, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me atenda. Não é o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Outro dia eu perguntei aqui na ceia, você consegue imaginar o pior pecado que você já fez? Pensa aí, jovem, não precisa falar para ninguém não, pensa aí. Qual a mentira mais cabeluda, aquele negócio mais feio que você fez? Ou qual a coisa mais vergonhosa que você fez? Cristo Jesus morreu não pela melhor versão sua. Cristo Jesus morreu pela pior versão sua, a mais feinha, a mais vergonhosa, aquela que você esconde de todo mundo. O sangue de Jesus veio para curar, libertar e trazer perdão desta versão sua. E diante de Jesus não há necessidade de performance mais. Porque quando a justificação de Deus, diz lá em Romanos, vem, a paz de Deus vem com a justificação de Jesus. Não há necessidade mais de ficar
se provando, não há necessidade mais não tem a ver com o que você fez, mas tem tudo a ver com o que Jesus faz. Isso precisa ficar claro, gente. Eu levei anos, eu sou meio burro, eu levei anos para entender isso, porque eu nasci em igreja também, eu aprendi, eu era um bom moço também. Eu vou dar um exemplo, a gente cantou ontem, quem lembra? Música muito boa, a música do Zaqueu. Como é que diz a música? Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos parar por aí. Num lugar mais alto, onde você estiver. Não é isso que diz a canção? Gente, e a gente acaba pensando que depende da gente subir no lugar mais alto para que Deus veja a gente. Só que a gente esquece que foi Jesus que desceu do trono dele, e que Jesus foi até Zaqueu, e que Zaqueu subiu aquela árvore, mas Zaqueu podia ter subido a montanha mais alta do mundo, que se não fosse Jesus em direção dele, ele jamais seria visto, ou jamais teria visto Deus. Então é Deus em sua direção, não é o seu esforço em direção a Deus, mas foi Jesus que deixou o trono, e foi Jesus que viu você. Porque a gente é de igreja, a gente acaba achando que não, eu preciso subir num lugar espinhoso para que Deus me veja. E o que diz lá na história de Zaqueu, quem lembra? Que foi Jesus que viu Zaqueu. A gente acha que é Zaqueu que viu Jesus. Não, foi Jesus que viu Zaqueu. É Jesus que está vendo você, jovem. É Jesus que está vendo você. Você lembra a primeira coisa que Jesus fala para Zaqueu? Quem lembra? Zaqueu, desce, Zaqueu. Para de ficar subindo em lugar espinhoso. Não precisa, Zaqueu, desce daí. Essa questão de performance, de ser o melhor, isso é lá no mundo, é o curso desse mundo. Comigo não. Qual a música que vocês cantaram? Quero ser conhecido por Jesus. O amor não se compra. Eu não conhecia essa música. O amor não se compra, ele é dado, é dom de Deus, não é vocês, é Jesus que vem em sua direção, é Jesus que olha para você, e Jesus, quando vê você nessa figueira brava que você está, ele fala assim: ei, desce daí, jovem, não precisa disso, não precisa estar nessa luta, eu vim na sua direção. E a gente canta, entra na minha casa, não é? Você vê, é sutil. Mas não foi Zaqueu que falou para Jesus ir na casa dele. Foi Jesus que falou assim: eu vou na tua casa hoje. A gente acaba invertendo tudo. Aí, como é que termina a história de Zaqueu? Ele decide doar tudo, doar, se ele roubou alguém, 4 vezes mais. E aí Jesus fala o quê? Agora sim entrou a salvação, agora sim Zaqueu entendeu, agora sim você entendeu. O que Jesus quer dizer com isso? Agora sim a nova natureza de Deus entrou em Zaqueu. Não é a performance do Zaqueu, não é porque ele estava dando dinheiro, não é porque ele estava... Não, é porque Jesus viu, a natureza de Deus chegou em Zaqueu, a natureza de Deus chegando em você, acabou a performance, acabou o show, acabou o sofrimento, porque a graça de Deus se tornou abundante, graça sobre graça na vida de você, jovem. Quem quer dizer o contrário é o Satanás. É o diabo, que quer dizer que você não merece, que você não é digno. Isso é coisa do capeta. Porque aos olhos de Jesus, todo o seu pecado, tudo que você fez errado, tudo que você vai fazer errado no futuro, tudo, Deus jogou no lago do esquecimento. E Ele não olha para você mais segundo os seus erros. Jovem, guarda isso no seu coração. Porque a gente se cobra demais, não é verdade? Estou falando alguma coisa aqui, gente? Posso dar um exemplo prático? Eu me masturbei essa semana. Um exemplo prático. Não é uma coisa que pertence à natureza de Deus, mas eu cometi um pecado. Eu fiz aquilo que não agradava a Deus. Deus não te julga. O presbítero André sempre diz isso. Isso é muito forte. Ninguém vai para o inferno mais por causa de pecado, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo Jesus na vida de vocês que muda tudo.
E por causa disso, recebendo a nova natureza de Deus, não vamos falar pelo amor de Deus que não é isso. A nova natureza de Deus vai produzir em vocês uma nova maneira de viver que não é performática, vai fazer parte de quem vocês são. Se a gente botar vocês para dormir numa garagem, 3 anos, e começar a dar de gasolina para beber, vocês vão beber gasolina agora todo dia, vocês vão virar um carro? Ué, não. É assim que a gente faz, todo o tempo com a religião. Por isso aos líderes dessa casa, não percam um minuto falando sobre o que se deve fazer. Mas use todo o tempo para apontar para Jesus. Ali o Cordeiro de Deus. Ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque só uma nova natureza em Cristo Jesus. Só uma nova natureza em Cristo Jesus vai fazer com que você receba de graça da água da vida e sua vida seja transformada e você comece a andar em santificação e sem neurose, sem peso e sem mais nada. Amém? Terceira coisa que Deus quer falar, versículo 18. Quem pode me acompanhar? Jesus olha para o jovem, Jesus ama aquele jovem. E Jesus está tendo uma conversa para recuperar aquele jovem. Para recuperar aquele jovem. Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Essa é a questão do dia hoje. Por que você está chamando Jesus de bom? É porque o seu pai e sua mãe dizem? É porque os seus amigos estão dizendo? Jesus faz essa pergunta para o jovem. Jovem, olha só, você está me chamando de bom por quê? Só tem um bom que é Deus. Eu sou Deus para você? Ou eu sou só um mestre? Porque se eu sou só um mestre, se eu sou um professor, o que eu posso fazer de Jesus? Eu pego tudo que é bom de Jesus, igual um TED Talk, ou igual um youtuber palpiteiro, e aplico na minha vida. Nada de errado com isso. Mas o que Jesus está perguntando para aquele jovem hoje, você jovem que está aqui, quem eu sou para você? É uma pergunta que você precisa responder. Jesus faz essa pergunta para quem? Pedro. Ô Pedro, o que estão dizendo que eu sou aí? Aí tem gente que diz que é profeta, tem um monte de gente falando. E Jesus pergunta para Pedro, e você, Pedro? O que você diz que eu sou? Quem eu sou para você, Pedro? Hoje, esta manhã que você está aqui jovem, é um momento de decisão. Você precisa parar de pensar de Jesus aquilo que o seu pai, a sua mãe, ou que o pastor, ou que o Marquinhos, ou que a Vitória tem dito, e parar para pensar de verdade, quem que é esse Jesus? Ele é Deus de verdade? Porque se ele for Deus de verdade, tudo muda, a sua vida inteira muda. Se ele for só um mestre, você só pode pegar algumas coisas dele, mas se Jesus for esse Deus, você tem que mudar toda a perspectiva da sua vida e tudo da tua vida. Tem que girar em torno desse Jesus. Porque senão você fica só sendo um macaquinho de circo, fazendo performance o tempo todo. Enquanto você não responder essa pergunta, jovem, o Espírito Santo está falando claro com você. Me escuta, eu peço toda a atenção sua. Toda a atenção. Você precisa responder essa pergunta. Não porque o seu pai falou, não porque o pastor João repete isso aqui todo domingo, mas porque você vai refletir e tirar sua própria conclusão e pensar assim, será que esse Jesus aí que está falando é realmente Deus? Ou eu estou no meio de um bando de gente maluca e a melhor coisa a fazer é sair daqui, porque só tem maluco aqui, porque você fica sem opção. Quando Jesus fala isso, você fica sem opção. Ou ele é Deus e você se rende a esse Deus, ou a gente está falando de um lunático, mais alguém, mais um doido, e com um bando de doido junto. Então a melhor coisa que você tem para fazer, e você vai descobrir que essa história termina muito triste, é falar assim, ó, é tomar uma decisão. Esse Jesus é Deus, eu vou atrás dele, ou é mais um lunático e eu vou embora daqui. Porque há mais esperança, escuta o que eu vou te falar, mais esperança para o filho pródigo que está lá no meio dos porcos, comendo porcaria, está na esbórnia, do que para o filho que está dentro de casa. O filho que está dentro de casa ali na performance, ajudando o pai todo o tempo, a história começa como? O filho da esbórnia, ele tem a revelação.
há mais chance para alguém lá fora do que para alguém que fica aqui dentro sem entender completamente, assim como esse jovem. Amém, igreja? O Espírito Santo está falando claro com vocês, bem claro. E a verdade, às vezes, o nosso tema é Espírito e verdade. A verdade, às vezes, ela não é fofinha, né? Ela não é arco-íris. A verdade, às vezes, é... Que isso? Que isso que você está falando? Então, a terceira coisa que você precisa, jovem, hoje, escute a palavra do Senhor, é tomar sua decisão. Não é a decisão do Júnior, não é o que seu pai falou, não é a decisão do pastor João, não é. É a sua decisão. Esse Jesus realmente é Deus. E se a sua conclusão fosse não é Deus, você pode levantar agora, ir embora. Melhor coisa a se fazer. E antes de a gente seguir para o próximo tópico, por que teve um monte de gente, e eu queria, isso aqui é um testemunho. Por que tem um monte de gente que deixou os filhos em casa, deixou o cachorro, pagou do bolso, trabalhou esses dias todos? Por quê? Porque esse grupo de pessoas que fez isso, eles acreditam tão piamente que esse Jesus é Deus, que eles têm uma única opção: eu preciso ir lá e gastar tudo que eu tenho para falar para eles que esse Jesus é real, para levar a mensagem verdadeira de Jesus para eles, para que eles tenham o coração iluminado, como um dia eu tive. Porque se não acontecer isso, se não for obra de Deus, é tudo vão, é tudo show, é tudo musiquinha. A chamada de Jesus, jovem, para você, hoje, é bem séria. O pastor João pregou sobre isso, outras pessoas falaram sobre isso. Deixa de ser uma pessoa mais ou menos. Mais ou menos não dá. Há mais esperança para o ruim do que para o mais ou menos. Abra o coração para Jesus, esse Jesus presente que está aqui hoje. Ele te ama, conforme diz. Esse texto aqui a gente não tem tempo de ler. Hoje é um culto especial, tá, gente? A gente vai, perdão pela hora. A gente não tem tempo de ler, mas a Bíblia fala que Jesus ama esse jovem. Jesus amou esse jovem, assim como Jesus amou você. Mas Jesus não negocia com a verdade, porque ele veio cheio de graça e verdade. E a verdade é uma só. Ou você se entrega a esse Jesus, ou você está lascado. A história termina triste. O jovem, quando entende o que vocês estão entendendo, esse jovem aqui da história, a Bíblia fala que ele vai embora triste. Ele vê que o que está em jogo é muito mais do que performar. Vocês estão entendendo? Ele entende que não é cantar música, não é dobrar o joelho, tudo isso é bom, mas ele entende que não é a performance. Ele entende que ele precisa entregar toda a riqueza dele para Jesus, se esse Jesus é Deus. Você pode pensar assim: mas eu sou duro, Júnior, eu não tenho dinheiro. Você tem muita riqueza, você tem o seu futuro, você tem os seus planos, você tem a sua vida, você tem os seus projetos, você é rico de coisas. Você está disposto a entregar a Jesus os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos? Isso é um chamado para gente adulta, é uma conversa de gente adulta aqui. É para jovem, mas é uma conversa para gente adulta. Essa é a terceira coisa que Deus quer falar com você. E a última coisa, os discípulos ficam espantados. Eles assustam. Assim, Deus... Mas assim, se nem os jovens que não têm bagagem emocional, está tudo certo com eles, se nem eles podem entrar no reino do céu, quem que pode entrar? Eles se espantam. E não é de se espantar mesmo? Se nem o pessoal que está lá no acampamento, Deus, orando, jejuando, passaram a noite lá com o joelho dobrado, e louvando e adorando, se nem ele, Jesus, quem é que vai se salvar nessa igreja, meu Deus do céu? É a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E a última coisa que o Espírito Santo quer falar para a gente hoje, entre outras coisas. Jesus fala assim: olha, o impossível dos homens é possível a Deus.
Você não precisa do Espírito Santo. Escuta bem, jovem. Você não precisa do Espírito Santo para comprar uma casa, uma mansão no topo da montanha. Tem muita gente sem Deus. Escuta. Você só precisa ser uma pessoa organizada. Você precisa ser uma pessoa de trabalho duro. Você não precisa do Espírito Santo para ter uma mansão no topo da montanha. Isso é possível para os homens. Amém? Isso é possível para a gente. Vai trabalhar duro. Vai trabalhar duro. Seja focado. Vai aprender finanças. Vai aprender o mercado de trabalho. Que daqui um pouquinho você vem falar: Júnior, comprei minha mansão. Isso é possível para todo mundo. Muita gente aí sem Deus está assim. O impossível de Deus, jovem, é você conseguir construir um lar onde a graça de Jesus, um lar onde o amor de Deus verdadeiro acontece. Construir casa não precisa de Deus, é possível para qualquer gente esforçada. Alcançar os seus objetivos, conseguir um carro novo, você não precisa ser cheio do Espírito Santo. Vai à luta, vai à guerra. Mas para conseguir andar num caminho novo, você precisa que o impossível de Deus opere na sua vida. E tudo que a gente vem falando nesse acampamento, e todas as músicas que a gente cantou, tudo fala desse Deus que fez o impossível, derramar o Espírito Santo de vida num vale de ossos secos. Você pode montar sua própria igreja? Pode. Você não precisa. Não é verdade, pastor? É mais simples. Você não precisa de ser cheio do Espírito Santo para montar a igreja, para ser um worship leader famoso. Não, você só precisa estudar música. Você só precisa ter carisma. Não pode ser uma pessoa meio chata. Se é uma pessoa carismática, ter boa noção de muita coisa, você monta a sua igreja. ICC, Igreja Cristã do Carlos. Você pode montar a Igreja Universal do Reino do Júnior. Olha só. Ó. E que tal Chechel é amor? Ah! Cadê o Chechel? E que tal Chechel é amor? Olha que igreja, olha que nome forte, já começa quente. A gente não precisa do Espírito Santo para performar, para criar igreja, não precisa. Agora, o pastor João aqui falou, a igreja de Jesus, aí você precisa de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa falar com você todo dia. Ele não vai entregar o plano da igreja completo. Você tem o plano da igreja completo, pastor? O senhor não tem que buscar todo dia. Os impossíveis dos homens, construir igreja não é impossível. Falar bonito, ser um worship leader, estar aqui na frente, nada disso é impossível, gente. O impossível dos homens é agir cheio do Espírito Santo, de verdade e poder. E é essa a palavra que Jesus tem para você hoje, meu jovem. Você pensa assim, nossa, que acampamento, que final de acampamento mais paulada, né? Podia ser um negócio mais animado. Mas é isso que Jesus tem para falar com vocês hoje. Não tenham ânimo, enfrentem a vida e saibam que é só através da obra do Espírito Santo. Só através da obra do Espírito Santo que a vida de vocês vai ter valor. O jovem fala para... Jesus fala para o jovem uma coisa assim, fala assim, olha, jovem, uma coisa ainda te falta. Está faltando uma coisa para você. E eu vou dizer por que Jesus disse isso, porque sempre vai faltar. Você pode procurar, você pode fazer a lista do que o seu namorado tem que ter, os melhores requisitos. Você pode botar lá e você pode trabalhar isso o melhor possível. Quando você casar com ele, você vai descobrir que faltou um trem nele. Faltou. Tem umas irmãs que estão rindo amarelo. Que não é uma coisa só que faltou um monte. Faltou um monte de coisa, Você pode planejar
a sua caminhada profissional, e você pode trabalhar duro e planejar, mas sempre vai faltar uma coisa. Você nunca vai estar satisfeito, porque essa coisa que está faltando é o Deus do universo, que é maior do que tudo que se pode imaginar. Só Ele vai trazer para você aquilo que te falta, jovem. O possível dos homens é conseguir uma namorada boa. Eu vou procurar aqui, Jesus, uma namorada boa. Ela tem que ter, sei lá, 90, como é que era? 60, 90, 30, não lembro das medidas mais. Tem que ser crente, tem que ser crente. Isso aí você não precisa do Espírito Santo para fazer. Você precisa do Espírito Santo para dizer assim: Senhor, eu quero ser o homem que o Senhor tem para mim. Eu vou ser o homem que o Senhor sonhou. Eu vou ser o homem. E não importa a mulher, Senhor, não importa, eu vou ser. Isso é impossível dos homens. O possível é fazer lista. O possível é fazer as coisas. O impossível é você ter a consciência de que é em minha transformação, que é comigo, que é a minha decisão e que é eu que tenho que fazer. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Caleb vai ministrar um louvor. Cadê as meninas? Vamos subir aqui para cantar também com Caleb. Os líderes. Eu queria fazer um negócio diferente. Eu queria que... você que é jovem viesse aqui na frente. A gente vai orar por você. A decisão é sua, mas a gente pode orar, não pode, pastor? Queria que todos os jovens, quem não foi no acampamento, cadê a galera? Todo mundo para cá. E eu queria que os líderes, os pastores da igreja, Marquinho, Vitória, que estendessem a mão sobre esses jovens. E você aí na igreja, fique de pé. Essa aqui é a igreja do Senhor, queridos. Essa aqui é a igreja virtuosa de Deus. Levanta suas mãos e ore por esses jovens. Pai, ilumina o coração desses jovens para que eles tomem a decisão certa, Jesus. Ilumina o coração deles, Jesus. Oh, Pai, que eles saiam de cima do muro, Jesus. No nome de Jesus, Pai. Que eles tomem a decisão, Senhor. Que eles parem de ficar ouvindo o que o Pai fala. E que eles tomem a própria decisão, Senhor. Não o que o pastor tem falado, não o que o Júnior tem falado, mas que a decisão de seguir a Ti venha no coração deles agora. Jesus, ilumina. Nós não podemos, Senhor. Ilumina o coração deles com Teu Espírito Santo. Ilumina, Jesus, traz iluminação, revelação, transformação, Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Amém? Nós vamos ter um vídeo que nós vamos passar aí, aguenta lá. Hoje é um culto especial. Luísa, in the name of Jesus, I baptize you in the name of the Father, of the Son, Filho and the Holy e do Spirit. Espírito Santo. I guess it was a song they wrote saying don't go slow 'cause you're gonna go slow.